Olá, sou o professor André Luiz Etec, continuando a nossa sequência de resolução da FUVEST 2015, agora o exercício de número 61, o exercício de gravitação universal. Ele vai falar o seguinte: a notícia, satélite brasileiro cai na Terra após o lançamento falhar, isso daí veiculado pelo jornal Estado de São Paulo em 2013, relata que o satélite, desenvolvido em parceria entre Brasil e Argentina, foi lançado no espaço a uma altitude de 720 quilômetros e foi menor do que era planejado, e com uma velocidade abaixo da necessária para colocá-la em órbita. Para cada altitude, você tem uma velocidade mínima que você deve lançar o satélite. Para que o satélite pudesse ser colocado em órbita circular na altitude de 720 km, o módulo da sua velocidade com direção tangente deveria ser aproximadamente de quanto? Pois bem, então olha aqui, nós temos a Terra, certo? Estamos a Terra. E aqui existe o raio da Terra. Então aqui você tem o raio. E ele foi lançado a 720 quilômetros de altura. Então ele foi lançado a este ponto. Sendo que essa distância aqui são 720 quilômetros. Então, se a gente pensar em relação ao centro da Terra, que é o que importa em gravitação, nós estamos com o raio mais altura. Bom, ele falou em velocidade. Nós temos altura, nós temos no dado constante de gravitação universal, nós temos massa. Então, isso daí nos remete à força. A força gravitacional, que é a que faz o corpo girar, ela tem uma natureza. A natureza dela, ela é centrípeta. Por quê? Porque ela está apontada para o centro da trajetória e a velocidade é perpendicular a essa força. Então, a força centrípeta, aqui, ela é caracterizada pela força gravitacional. A força centrípeta, massa do satélite, velocidade ao quadrado dividido por D. Aqui eu vou colocar D para não colocar R. Na realidade é o raio da trajetória, mas o raio da trajetória é o raio da Terra mais a altura. E a força gravitacional? É o G, a constante, a massa da Terra, a massa do satélite, dividido pela distância elevado ao quadrado. Novamente, sempre em relação ao centro da Terra, que é o centro da trajetória. Então, aqui o que você pode fazer? Este D pode ser cancelado com esse D. Você pode cancelar também a massa do satélite, que está nos dois termos. Então, você ficaria com V quadrado é igual a G. G é um valor que foi dado aqui. 6,7 vezes 10 a menos 11. Esse mão é a massa da Terra. A massa da Terra também está nos dados. 6 vezes 10 é 24. Dividido pela distância ao centro da órbita, ao centro da Terra. Lembrando que o centro da órbita é o raio da Terra mais os 720 km. O raio da Terra vale 6 vezes 10 ao cubo quilômetros. Quilo são 1000. Então, isso daqui é igual a 6 vezes 10 a 6 metros. Ok? Aqui no sistema internacional não vou poder trabalhar com quilômetro. Tenho que trabalhar efetivamente com metro. Então, qual é a distância que eu vou colocar? Eu vou colocar 6 vezes 10 a 6, que é o raio da Terra, mais 720
quilômetros. Então, também eu tenho que colocar em potência de 10, ok? Vou transformar aqui para metros. Então, aqui vai ficar V quadrado é igual a 6,7 vezes 6. Por enquanto, eu não vou fazer esse cálculo. Talvez dê para aproximar alguma coisa. 10 a mais 24, que multiplica 10 a menos 11, você mantém a base, somos expoentes. 10 elevado a 13. Bom, aqui eu não tenho a mesma potência. Então, o que eu posso fazer é tentar achar aí uma potência igual. Mais fácil você diminuir do que você aumentar. Então, aqui eu tenho 720 vezes 10 ao cubo. Então, aqui eu vou aparecer um 10 ao cubo. Então, vai ficar 6.000 vezes 10 ao cubo mais 720 vezes 10 ao cubo. Quando esses dois estão na mesma base, eu posso efetuar aí a soma. Então, vamos ficar com V quadrado é igual a 6,7 vezes 6 vezes 10 a 13. 6.000 com 720 vai dar 6.720 vezes 10 elevado ao cubo. Você pode perceber o seguinte: 6,7 com 6.720, você pode fazer uma bela de uma aproximação. Você sabe que 6.720 é 1.000 vezes maior que 6,7. Então, aí você pode cancelar aí os dois e fazer uma bela de uma aproximação. Então, aqui vai aparecer um 10 ao cubo, com os 10 ao cubo que estão aqui. Então, este número aqui, esse daqui, é 1.000 vezes maior do que o de cima, aproximadamente, né? Se fosse 6.700, já seria 1.000 vezes. Então, aqui, como é que a gente vai ficar? 6 vezes 10 a 13 sobre 10 elevado a 6. V quadrado é igual a 6 vezes 10. Quando você tem uma divisão de potências de mesma base, você mantém a base, subtrai os expoentes. 13 menos 6, isso daqui vai dar 7. Como tem uma raiz quadrada aqui, é interessante deixar esse número um número par para a potência, porque você sabe que a raiz é só você dividir por esse número aqui, né? Ele vai passar como se fosse uma fração. Então, eu vou colocar aqui V quadrado é igual a 60 vezes 10 a 6. Agora, eu consigo passar a raiz para o outro lado. A raiz de 60, vamos pensar um pouquinho. O número inteiro mais próximo que tem raiz, 64. 64 vai dar 8, certo? Se você olhar nas alternativas, você já pode até achar qual que é. O único próximo de 8 que tem aqui é 7,7. Então, se você fizer raiz de 60, isso aqui dá aproximadamente 7,7. Raiz de 10 a sexta dá 10 elevado ao cubo. Isso daqui é metros por segundo. Então, isso aqui é aproximadamente 7,7, 10 ao cubo, quilômetro por segundo. Nós já vimos a alternativa lá, na verdade não tínhamos nem que terminar na hora de fazer a prova, todo segundo é precioso. 7,7 da alternativa D de dado. Ok? Esse exercício acaba aqui. No próximo vídeo, o exercício de número 62. Até a próxima.